mínimo de conhecimento disso, a gente perde muito o sentido ou a profundidade de várias das suas lições, de vários dos seus ensinamentos. Ainda hoje, é até estranho, em alguns lugares estranho, que a gente, por exemplo, estude o Antigo Testamento ou faça uma palestra abordando algo do Antigo Testamento, porque se criou uma certa resistência a isso ao longo do século, até mesmo oriundo dos equívocos de interpretação, das más utilizações feitas a partir do Antigo Testamento. Mas, por várias vezes, o próprio Cristo vai se referir, direta ou indiretamente, implícita ou explicitamente, ao Antigo Testamento nas suas lições. E se a gente não tem o mínimo de conhecimento, como é que eu vou entender o que ele está querendo evocar de lá para trabalhar aqui e agora? Um exemplo clássico, Jesus vai citar, quando os fariseus lhe pedem algum sinal, ele vai dizer: a essa geração não será dado nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Se você nunca ouviu falar de Jonas, quem é Jonas? O que fez Jonas? Como é que você vai entender o que Jesus está querendo falar? Você tem que voltar lá no Antigo Testamento, profeta Jonas, entender a história do profeta Jonas, entender os 3 dias lá que simbolicamente ele ficou na barriga da baleia, entender mais ou menos o que aquela história está falando, para entender o que Jesus estava falando aos fariseus quando disse: a essa geração só será dado o sinal de Jonas. Percebe? Então está vinculado. E várias vezes o Cristo em sua fala vai fazer referência a lições que aquele povo conhecia. Quando ele diz, por exemplo, em relação ao divórcio, quando conversava com os fariseus a respeito do divórcio, da chamada lei do levirato, quando uma mulher, quando não tinha filhos com o seu marido e ele morria, ela tinha que casar com o próximo irmão do marido, para dar descendentes a eles e tudo mais. Então eles vão questionar o Cristo a respeito daquilo, e então vão perguntar a respeito da carta de divórcio. Então, em determinado momento na resposta, Jesus vai dizer assim: no princípio não era assim. Para nós, nada demais, mas para um judeu, o que Jesus falava? No princípio é Bereshit, Gênesis. Jesus está remontando a Gênesis e está querendo remontar ao que seria o projeto ideal, que nós, seres humanos, desviamos um pouco do projeto original. Então ele fala assim por várias vezes no Evangelho: no princípio para um judeu que ouvia era Bereshit é Gênesis. E ele voltava naturalmente: lembrei aquela passagem, e fazia essa ponte. Então, se a gente não tem esse arcabouço, a gente perde muito da riqueza da passagem, até mesmo na maneira de transmitir e na maneira de se utilizar dos símbolos. Se a gente não conhece um pouco dessa cultura, a gente fica um pouco perdido. Por exemplo, uma parábola que é muito polêmica, a gente vem inclusive falando a respeito dela, a parábola da figueira que Jesus segue. A grande maioria das pessoas enxerga naquilo um Jesus irado, porque ela não tinha fruto, ele ficou raivoso e secou a coitadinha da figueira. Mas a gente não percebe ali o que um judeu naturalmente perceberia, algo que era muito comum no ensino dos profetas, as chamadas parábolas de Asaf, em que ao invés de falar uma parábola, a minha gestualidade, a minha, entre aspas, encenação, era a própria parábola, que transmitia um ensinamento profundo por meio daquela encenação. Como nós encontramos no próprio Atos dos Apóstolos, quando Paulo está voltando para Jerusalém, encontra o profeta Ágabo. Ágabo pega o seu cinto, amarra-se todo, sem dizer uma palavra, e fica ali amarrado. Logo Paulo, que era doutor da lei, entende muito bem: o dono desse cinto, ao chegar em Jerusalém, será preso. Então eles se utilizavam dessas ferramentas, e se nós não estamos atentos a isso, passamos despercebidos. Eles se utilizavam muito da simbologia do dia a dia, do processo de evocação das pequenas coisas cotidianas para transmitir lições. Se nós estamos desatentos a isso, nós perdemos muito da lição. Então o próprio Kardec, visionário que já era, com esse entendimento mais amplo, nos incentiva a fazer esse estudo, conhecer um pouquinho melhor o contexto da cultura judaica, a sua maneira de lidar com as coisas, como funcionavam ali as suas inter-relações, a família, a parte do sinédrio, como funcionavam essas coisas,
E nós temos uma vasta literatura que nos fornece elementos para isso. Claro, usando sempre esse processo de filtragem que a doutrina nos propicia, mas nós podemos aprender muito. Nos nossos estudos, por exemplo, muitas e muitas obras protestantes estudamos que versam sobre a cultura do tempo e nos dão um entendimento muito maior sobre as parábolas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Se eu não entendo, ou se eu não conheço como era a relação de um pai com um filho naquela época, eu não consigo alcançar a dimensão do amor daquele pai que é retratado na parábola. Porque é um filho que pedisse ao pai parte da herança enquanto o pai está vivo, aquele filho nunca mais apareceria, nem na aldeia. Porque era a maior ofensa que um filho poderia fazer ao patriarca da família. Então era impensável para qualquer um daquela cultura a reação que aquele pai teve. E é justamente esse susto, ou essa surpresa que Jesus utiliza em relação aos seus interlocutores para falar da dimensão do amor e da misericórdia desse pai. Porque ele difere de tudo que havia sido visto até então. Mas se a gente não conhece isso, a gente vê uma leitura superficial da parábola. Então, por isso a importância desse estudo do contexto. A gente vai ver é fundamental para o entendimento mais profundo. E por fim, para a gente encerrar essa primeira parte, a importância da perseverança nesse estudo, da metodização, do empenho, do compromisso, da disciplina, porque é comum, a gente passa muito essa experiência no nosso grupo, as pessoas às vezes assistem uma palestra, assistem a alguma reflexão em torno do Evangelho e ficam impressionadas com uma nova perspectiva, ficam animadas, empolgadas com aquele estudo. Então querem ir lá conhecer o grupo. Não, eu quero conhecer o grupo, quero ir lá participar com você. E elas chegam lá esperando grandes revelações, vão sentar lá e vão sair no primeiro dia assim, maravilhadas, com descobertas e tal. Mas elas chegam lá e percebem o quê? Que é sentar e estudar. É sentar, ler e estudar. Sentar, ler e estudar. Esforçar, trabalhar. Para conseguir, em algum tempo, depois de muito empenho, uma reflexão mais profunda. Para conseguir, como num processo de garimpagem mesmo, extrair de toneladas de cascalho um diamante espiritual. Porque esse é o processo de estudo do Evangelho. As pessoas acham que uma breve leitura de 15 minutos, às vezes quase dormindo em cima do livro, será ela que irá abrir o entendimento, a compreensão dos ensinos do Cristo. Mas, meus irmãos, nós estamos lidando aqui com os maiores tesouros que nos são dados conquistar na nossa jornada evolutiva. Não será algo que conquistaremos com o mínimo de empenho e de esforço, porque isso aqui vai para a vida eterna, vai para a eternidade afora. Então é como um processo de garimpagem mesmo. Você tem que filtrar ali quilos e quilos de cascalho para conseguir um diamante. Mas uma vez conseguido um diamante, não o perderá mais. E é isso que Emmanuel vai falar nessa mensagem bonita, chamada Entendimento Espiritual, no livro Harmonização, quando ele comenta um versículo que está naquela passagem de Lucas 24, no caminho de Emaús, quando diz que aquele homem anônimo que caminhava ao lado dos dois discípulos lhes abria as Escrituras. Uma expressão bem judaica, quer dizer, lhes abria o entendimento, a compreensão das Escrituras. E Emmanuel vai dizer assim: muita gente acha, ou muita gente reclama da dificuldade no entendimento do Evangelho, mas não percebem que boa parte dessa dificuldade surge, na maioria das vezes, da falta de empenho, dedicação na busca mais profunda. Dirá ele: estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. Estudar é também trabalhar. Não estudar no sentido apenas, ou entender o estudo apenas como um processo de intelectualização, ou de gravar na memória, um processo mnemônico, é muito mais do que isso. Porque quando você estuda, quando você se conecta com um livro, com uma mensagem, você em verdade está se conectando com aquele que inspirou essa mensagem. Há um capítulo muito bonito do livro Pensamento em Vida, intitulado Instrução, em que Emmanuel vai falar do livro. Ele vai falar assim: o livro, ele funciona como um ímã, que proporciona processos de telementação, isto é, conexão à distância entre mentes. Na medida em que nos dispomos a ler um livro, estamos nos conectando a um livro nobre, estamos nos conectando aos espíritos superiores que o inspiraram
aonde quer que se encontre no espaço e no tempo, dirá Emmanuel. Então o livro, ele faz essa ponte entre aquele que lê e aquele que inspirou o que ele está lendo. E quem inspirou o Evangelho? Quem são os Espíritos que inspiraram o Evangelho? Ou, em outras palavras, com quem você está se conectando quando se dispõe metodicamente a fazer esse estudo? Com que Espíritos? Ou que abertura mental você não está dando para os seus benfeitores ao se dispor a fazê-lo? Por isso, Neia Lúcia vai dizer assim: o hábito de estudar o Evangelho, meditando as suas lições, é um processo de imantação do nosso espírito às esferas superiores. Esse hábito imanta, conecta, une o meu espírito às esferas superiores. E quanto mais eu faço, mais essa conexão é profunda, mais ela é íntima, maior é a banda, como nós diríamos hoje, em nos referindo à internet. Porque aí nos momentos de dificuldade você consegue acessar e fazer o download da inspiração de maneira mais proveitosa. Porque é assim que se constrói essa conexão mais íntima. Não é algo que você vai construir só no momento da dificuldade. Você precisa chegar na dificuldade já com ela construída, porque é aí que você vai ter acesso para saber o discernir como melhor agir. E é isso que o estudo faz. Esse propósito de Emmanuel: é preciso fazer isso a golpes de vontade e determinação. Mas, ao final, é preciso trabalhar para absorver-se na luz divina do Espírito. E ao passo que se esforça, o discípulo estará convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Na medida em que nos empenhamos por buscar, o investimento do alto se faz ainda mais patente, abrindo-nos a compreensão e o entendimento. Uma fala muito bonita de Narcisa André Luiz, no capítulo 1 do livro Os Mensageiros, intitulado Renovação, ela vai dizer assim: André Luiz, enquanto o espírito se engolfa apenas em raciocínios e cálculos, o Evangelho não parece nada demais, lições comuns, simples demais, para muitos até tolas. Mas à medida em que o espírito, nesse empenho, nesse esforço, começa a despertar sentimentos superiores, as lições do Cristo vão ganhando dimensão no seu olhar, revelando aspectos que antes ele sequer imaginava. Então ela conclui assim: na medida em que crescemos para o Senhor, os seus ensinos também crescem para cada um de nós. Na medida que eu cresço na determinação, na boa vontade, na disciplina, a quem muito tem, cresce também a recepção, o entendimento. Muito será dado. A quem muito tem, muito será dado. A quem muito tem disciplina, de empenho, de esforço, muito será dado, como retribuição ao seu esforço, pela sua própria evolução, pela sua própria conquista espiritual. É assim que a gente precisa entender o Evangelho, o estudo do Evangelho, não como algo que fazemos por puro desencargo de consciência, mas como a ferramenta maior que temos para aproveitar a encarnação, aproveitar cada situação que a vida nos traz, com o objetivo de crescermos, de desenvolvermos, de aperfeiçoarmos o nosso ser. Então aqui a gente encerra essa primeira etapa. Na segunda a gente vai falar um pouquinho da experiência dos NEPs, como surgiu, o papel fundamental, assim, a ideia central do NEP. Vamos falar um pouquinho do livro de Sonório, Luz Imperecível, que dá alguns fundamentos para esse estudo, e trazer aqui alguns exemplos de Emmanuel, de alguns textos, para a gente ver como que Emmanuel consegue extrair da letra esse espírito que traz vida, como ele consegue transcender a expressão puramente transitória da letra para ir em busca da expressão imortal da mensagem do Cristo. Beleza? Então a gente volta em breve, daqui uns 20 minutos.